alegria, salve, salve, salve família ciente. E você que está chegando agora no nosso canal, conversando sobre a espiritualidade, seja muito bem-vindo. Faça parte da nossa família, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Bem, hoje nós temos um tema muito interessante que é sobre tecnologia no plano espiritual. Mas antes eu queria dizer para você, aqui no nosso canal, nós vamos trazer muitas informações sobre como é a vida no plano espiritual. Pode maratonar aqui no nosso canal, que você vai encontrar muito conteúdo interessante. Informações essas trazidas pelos livros psicografados de Chico Xavier e também as informações recebidas pelos nossos guias aqui na nossa casa espiritual, o CENTE, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, situado aqui na cidade de Peruíbe, em São Paulo. Bem, vamos trazer agora essas informações sobre tecnologia. William, conversa com a turma aqui e dá um olá para o pessoal e já começa a falar sobre tecnologia no plano espiritual. Isso existe, William? Como assim? Um salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do canal Conversando sobre a Espiritualidade. Como bem disse, a coisa mais linda do mundo, temos hoje um assunto bem relevante, bem gostoso de falar até, que é a tecnologia, né? Existe tecnologia no mundo espiritual? Existe. Ela é igual à nossa? Melhor. Mas ela já foi igual um dia, igual exatamente como a nossa é hoje. Então, nós temos vários eventos e várias situações já reveladas e trazidas para nós ao longo da história que mostram para a gente exatamente como essa coisa é. Quando eu digo ao longo da história, é importante que se diga. André Luiz, quando ele traz para Chico Xavier psicografar o livro Nosso Lar, 1944, quem já assistiu o filme pode dizer, estou falando do Nosso Lar 1, e quem leu o livro também vai poder ver isso. Ele é levado a uma sala na cidade de Nosso Lar, onde ele vê, ele foi chamado para ver as pessoas que haviam orado por ele quando do seu desencarne. E ele é colocado à frente de um equipamento que era exatamente um notebook onde é colocado um dispositivo lateral que mostra as imagens que foram registradas e que ali ele consegue assistir esses vídeos e ver como esse negócio funcionou. Da mesma maneira, quando ele vai escrever o livro contando a sua história em Nosso Lar, ele também é chamado a outra sala, e aí Emmanuel, que na época era um dos diretores de Nosso Lar, um dos ministros de Nosso Lar, pergunta a ele se ele desejava utilizar papel e caneta ou novas tecnologias, e ele ainda diz, papel e caneta, eu sou tradicional. E, ok, escreveu o livro com papel e caneta, mas poderia ter utilizado computadores, sem o menor problema. E assim tem sido, de lá para cá, várias tecnologias vindas. Eu repito, 1944. Essas cenas elas devem ter ocorrido em 1940 ou qualquer coisa parecida com isso. De fato, temos que registrar, então, que a própria mensagem de Chico Xavier, que já falamos tanto aqui, ela é bastante rica nesse assunto. E, mais recentemente, os nossos próprios guias dizem que aparelhos como este aqui, que é um celular, ele existe no plano espiritual, só que ele existe, inclusive, de uma forma muito mais tecnológica. Não é um aparelho que você carrega no bolso, e que hoje, aqui para nós encarnados, representa, inclusive, um vetor de criminalidade, de roubo. Você faz um certo movimento com a mão e ele aparece como um holograma e você consegue, com isso, fazer a comunicação. Esses aparelhos, eles são bem relevantes. Também sabemos do aeróbus, que é um ônibus que volita, ou seja, ele voa. Então, ele sai de um lugar para o outro, inclusive da própria crosta para o plano espiritual e vice-versa. Em vários relatos de livros que já foram colocados, tudo isso existe. Então, é natural que, sim, existe tecnologia no plano espiritual e não é uma coisa do outro mundo. Gravamos recentemente um vídeo sobre transcomunicação instrumental, onde aparecem várias situações, e também colocamos ali na descrição daquele vídeo, um filme da Posati Filme chamado The Afterlife Investigations, onde vocês podem ver a ação dos espíritos sobre a tecnologia. Não estamos falando disso. Nós estamos falando efetivamente sobre o uso da tecnologia pelos espíritos. É muito importante, André tem uma fala bem legal, né, Anjo? Onde você fala que a gente não morre e vai tocar harpa numa nuvem, né? Como é que é aquela história que você conta? É bem engraçado, eu gosto quando você fala daquilo.
Você não pensa que você vai morrer e vai ficar em cima de uma nuvem batendo as asinhas e encontrar com Jesus. Quando você morrer, você vai ser exatamente quem você é, no ponto em que você terminou a sua existência, com as suas memórias, com os seus amores, com os seus desafetos, com as suas experiências, inclusive, às vezes, carregando até doenças que você tinha quando você desencarnou, que depois serão tratadas no plano espiritual para que haja uma libertação. Então, nada no plano espiritual não faz sentido. Você não tem uma modificação automática do estilo de vida. Isso seria um contrassenso, isso seria até uma agressão à nossa realidade. Então, todo o processo de desenvolvimento e de aprimoramento de faculdades e de possibilidades, ela acontece de uma forma gradativa e lenta. Mas sobre tecnologia, é muito importante a gente entender que quando a tecnologia chega para nós aqui no plano da carne, nos planos dos encarnados, ou seja, dos vivos da carne, ela já existe há muito tempo, como disse o William. Então, lá já se desenvolve muito mais rapidamente e, posteriormente, anos depois, 20, 30, não sei quanto, anos depois, nós recebemos a tecnologia aqui. Então, gente, a vida é muito sábia e a vida é eterna. Então, Deus, ele tem um extremo carinho com todos nós, ele jamais vai fazer um choque de realidade ao desencarnar. A gente precisa remontar, refazer a nossa consciência do que significa desencarnar. Essa é uma missão da nova era, trazer a verdade para as pessoas, trazer a realidade para as pessoas, para que as pessoas, quando desencarnarem, e todo mundo vai morrer, todo mundo vai deixar esse corpo físico, todo mundo vai passar por isso. O choque ser o menor possível, para que a gente possa ter um processo de adaptação muito melhor, mas ele é gradativo. E a tecnologia faz parte disso, porque tecnologia é um benefício da sociedade humana. E quando nós desencarnamos, nós continuamos fazendo parte da sociedade humana. Nós não fazemos parte de uma sociedade de anjos, uma sociedade longe aqui do planeta Terra. Existem, sim, as colônias espirituais, que ficam camadas superiores, mas elas fazem parte da atmosfera terrena. Então, é uma ilusão a gente pensar numa transição de uma maneira que choque, de uma maneira que haja uma mudança radical no estilo de vida e de consciência. Não, a gente morre, a gente continua sendo nós mesmos, com tudo que a gente carrega aqui na carne. Certo, é exatamente isso. Muito bom para variar, essa coisa mais linda do mundo, fala que é uma maravilha. Eu fico tão emocionado quando ela fala, mais do que emocionado, fico feliz da vida de aprender com ela cada vez mais. É relevante para caramba que a gente entenda, gente, e que a gente entenda, mas que não tenha essa visão de coitadismo que a gente tem também aqui no plano da carne. Que nós somos uma cópia piorada do plano espiritual, nós somos uma cópia mequetrefe do plano espiritual, não é verdade. Nós só somos uma cópia mais atrasada por uma questão muito simples. A tecnologia nasce lá primeiro para depois vir para cá. Isso vale para todas as tecnologias. Já dissemos e chamamos vocês para assistir nossos 4 vídeos, que já tem shorts, inclusive, falando sobre o plano espiritual, a vida no plano espiritual. Então, eu peço que vocês assistam esses vídeos para verem. Já falamos bastante coisa sobre esse assunto. Uma das coisas importantes que falamos nesses vídeos é que todos nós, ao desencarnarmos, e até que passemos, os nossos amigos dizem, espirituais, que leva 10 a 15 anos para que nós estejamos em condições de poder fazer as coisas que fazemos de outra forma, porque a gente continua comendo, bebendo, dormindo, indo ao banheiro, se sujando, fazendo exatamente tudo isso, de modo que a gente possa conviver de uma maneira tranquila, ou seja, fazer com que a nossa vida siga de maneira tranquila e adequada. Existe, claro, um desenvolvimento do espírito depois que ele desencarna. Nós realmente passamos, com o passar do tempo, a não comer mais, a não necessitar mais da comida, a não necessitar tanto do sono, a não necessitar tanto de muitas coisas que a gente está habituado aqui na carne, mas isso leva tempo, isso leva um conhecimento do funcionamento da vida no plano espiritual. Existe um processo gradativo.
A natureza, ela é sábia, a natureza não causa choques. Então, todo esse processo, ele acontece de maneira gradativa. A tecnologia, como disse o William, não quer dizer que nós somos uma cópia mal feita do plano espiritual, nós somos simplesmente atrasados em anos com relação ao plano espiritual. Como falou o William, no ano de 1944, quando o livro Nosso Lar, do qual foi feito um filme, né, Nosso Lar, que eu convido vocês para assistir, foi feito em 1944, já existia computadores, coisa que estava muito longe de chegar aqui ainda no plano da carne. Então, se recebe essa tecnologia, se desenvolve essa tecnologia muito antes. Tecnologia essa que em breve tempo fará comunicação entre nós aqui do plano encarnado e o plano dos desencarnados. É isso mesmo. Nós vamos ter ainda essa tecnologia desenvolvendo. Hoje, tem muitos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia, do que a gente chama de transcomunicação instrumental. Existem vários grupos de cientistas no planeta todo que estão desenvolvendo esse procedimento tecnológico para ver a captação das informações enviadas do plano espiritual para cá. E no plano espiritual existem laboratórios para que os aparelhos possam se interligar e as ondas possam ser captadas, tanto no aparelho do plano espiritual quanto no aparelho da Terra. Isso chama-se transcomunicação instrumental. Nós já gravamos um vídeo sobre transcomunicação instrumental, então eu peço que você maratone aqui no item vídeos e assista esse vídeo, é muito interessante. Isso é um estudo muito antigo, não é algo novo. Não é algo feito de poucos anos para cá. Há muitos e muitos anos isso é estudado, mas precisa ser... Está dizendo o William aqui que há 50 anos isso é estudado, mas precisa ser de conhecimento de todos. Isso não pode ficar restrito apenas a alguns cientistas. A gente precisa saber o que está acontecendo. Eu volto a falar, um dia você vai morrer, você vai desencarnar, você vai deixar o corpo físico, o seu espírito vai se libertar desse corpo e vai viver numa outra dimensão. Então, é bom você saber o que você vai encontrar. Então, a psicografia traz muita informação, principalmente do Chico Xavier, mas existem muitos médiuns que trouxeram muita informação. Não é, William? Fala aí de mais alguns médios onde as pessoas podem procurar assistir filmes e podem procurar ler livros para obter esses conhecimentos. Na verdade, eu acredito que mais importante do que ler livros ou assistir filmes, é relevante que nós tenhamos uma consciência do que faz sentido. Eu já disse isso em vários vídeos aqui, nós sempre falamos disso. A vida no plano espiritual, ela faz sentido. E se nós vivemos a nossa vida aqui, essa vida faz sentido da mesma forma, ela não é diferente, nós não temos diferenças em relação a isso. Então, temos que ter essa consciência, e mais do que ter essa consciência, temos que ter essa liberdade de pensar e analisar. Será que se eu chegar no plano espiritual, de fato, sei lá, eu vou entrar lá, eu vou morrer, e aí eu tive um infarto, e aí eu peguei e desencarnei, eu fui parar no hospital. Aí, naquele hospital que eu fui, não vai ter ficha para preencher? Ninguém vai ter que fazer um cadastro meu lá para saber quem eu sou, para saber quais são as minhas condições? Será que todo mundo lá sabe das coisas? É só parar para pensar e as coisas começam a aparecer? Não é assim, gente, isso não faz sentido. E eu até discordo um pouco dessa questão que a Terra é atrasada frente ao plano espiritual. Não se trata de atrasado. As coisas nascem lá primeiro para serem trazidas para cá, é um processo. Processo esse natural, que temos vivenciado nos últimos 80 anos, tecnologias cada vez mais fortes e abrangentes para a nossa vida. E isso é bastante relevante, que temos que ter isso como consciência e partir agora, né, André, para a nossa reflexão do dia, que eu acho que é muito importante. A reflexão do dia é: busque informações. Hoje nós temos esse material maravilhoso e vasto chamado internet, onde muitas pesquisas científicas são publicadas, onde você tem vídeos, você tem textos, você tem informações sobre grupos. Vai atrás das informações. Não se limite por crenças
como eu acabei de dizer, limitantes. Vai atrás das informações, pesquise, estude, procure transcomunicação instrumental. Eu faço essa sugestão para você. Fique sabendo o que já existe há mais de 50 anos. É uma coisa muito antiga. Precisa chegar no conhecimento público, precisa chegar no conhecimento de massa. Seja você uma pessoa cientista também. Se intere sobre esses assuntos. A vida no plano espiritual é a tua própria vida daqui a pouco. Não é algo distante. Quando a gente está encarnado, a gente acha que nunca vai morrer, até que você morre. Então, se informe, se prepare para que tudo seja mais fácil e tranquilo. Certo? Essa daqui é a reflexão do dia. William, qual é a palavra do dia? Estude. A palavra do dia é estude. E não ache que você sabe das coisas simplesmente porque chutou, porque ouviu dizer. Estude. É fundamental e muito importante que você faça isso. Eu só quero complementar. Livre-se do medo e do receio. Infelizmente, ainda as religiões, a maioria delas te limita ao fantástico, te limita àquilo que elas querem que você acredite, da maneira que elas querem que você acredite. Eu não digo que fazem isso para o seu mal, com uma má intenção, mas se liberte disso, vai atrás das informações científicas. Então, quero agradecer a presença de todos, fazer um convite novamente que vejam os nossos shorts, avalie que eles são partes integrantes de vídeos maiores e estejam conosco todas as terças e sábados temos conteúdo exclusivo novo, aos domingos temos o estudo do Livro dos Espíritos, às segundas-feiras as aulas do professor Nestor, e todos os dias temos shorts para você assistir, está com a gente todo o tempo, curtindo o canal Conversando sobre Espiritualidade. Não se inscreva no canal, clique nesse botão que está aqui do lado esquerdo, você terá uma surpresa. Mas deixa o like é importante para a gente poder ter esse prazer de continuar fazendo vídeos para vocês. Estamos de graça aqui no YouTube e a gente precisa de vocês participando e ajudando a gente. Tá legal? Faça perguntas, muito importante também. As suas perguntas colocadas nos comentários, elas viram temas para outros vídeos aqui do canal. Legal a ideia? Grande beijo no coração, até a próxima. Axé. Axé!